besties, como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu trouxe pra vocês o tutorial dessa pele mate, que não tem uma coisa que seja mais eu do que pele mate. Eu amo uma pele totalmente mate, vocês veem aqui que não tem iluminador. Os únicos pontos de iluminação que eu fiz foi com o corretivo e eu amo essa pele. E também com dicas pra pele oleosa, porque a minha pele é oleosa e é muito difícil. A gente que tem pele oleosa sabe que é difícil fazer uma maquiagem durar. E as dicas que eu trouxe pra vocês são as dicas que funcionam pra mim e que eu tenho certeza que se você testar também vai dar certo pra você. Então é isso, vamos pro vídeo. O primeiro passo é a gente fazer a limpeza da nossa pele com um sabonete específico para o nosso tipo de pele oleosa para segurar mais a oleosidade. Eu gosto desse que limpa bem e não deixa aquele seco esturricado, sabe? O próximo passo seria um tônico, mas eu não uso, então eu já pulo pro sérum. Mas eu gosto desse da Max Love, que é bem baratinho, porém ele hidrata bem na pré-maquiagem, sem deixar aquela sensação oleosa, sabe? E é importante a gente deixar todas as camadas de produto secarem bem antes de aplicar o próximo. Agora a gente vai pro hidratante. Para pele oleosa, o ideal é em gel ou um hidratante mais levinho, e eu adoro esse. Ele hidrata muito e fica bem sequinho depois. Pro primer, a gente tem que escolher um que segure a oleosidade ou um siliconado. Eu uso um siliconado, inclusive o meu tá bem seco porque eu uso há anos. Eu gosto muito dele, ele é bem baratinho, mas dá uma super diferença. E é importante a gente aplicar o primer siliconado dando batidinhas e não arrastando para ele não esfarelar. E nesse momento você pode aplicar uma bruma, de preferência uma fixadora, mas eu não uso bruma já faz tempo, então eu vou pro próximo passo. Que é, na verdade, um truque que eu uso há muito tempo, que é a gente aplicar um pouco de pó solto antes da base para segurar um pouco mais a oleosidade, e eu juro que dá certo. É basicamente aplicar um pouco de pó solto nas áreas que você sente que tem mais oleosidade. Eu, por exemplo, aplico na região do nariz, na testa, no queixo, que é normalmente onde a pele fica mais oleosa, né? Para base é legal a gente dar preferência para bases mates, mais sequinhas. E eu gosto dessa da Melu porque, além dela ser bem sequinha, a cobertura dela é média. E se a gente construir, fica uma cobertura alta, mas fica bonito. E hoje eu tava com muita mantinha no meu rosto, então de última hora eu lembrei que eu ia fazer uma cobertura por baixo antes de fazer real a camada de base. O ideal é a gente fazer isso com corretivo, só que o meu corretivo que eu tenho, ele é bem mais claro, ele é de iluminar, então eu faço isso quando eu preciso, porque não é sempre. Eu faço com a base e dá super certo também. E é isso, se você tem manchinha de espinha, vermelhidão no rosto, olheira, como eu também vou fazer, porque eu não tava dormindo bem esses dias, e minha olheira tava bem forte, e aí eu passei também uma camada por baixo antes da camada de base, e dá super certo. E eu voltei a delimitar minha sobrancelha, então eu prefiro fazer com a base ao invés do corretivo. E eu não sei o que aconteceu, mas eu simplesmente esqueci de delimitar a parte de cima. Porém, eu gosto de delimitar com a base também, porque assim a gente não precisa vir com um pincel de base depois maior e talvez acabar borrando a sobrancelha ou algo assim. Bom, e eu já vim fazendo a camada de base. Como eu falei, ela é uma base de cobertura média para alta, mas também a gente consegue construir camadas. Vocês vão ver que eu vou passar ainda, vai dar pra ver minhas pintinhas e tudo mais. Mas se a gente for construir camada com ela, ela aceita super bem. Tanto que eu ainda vou fazer uma terceira camada na minha olheira, porque eu achei que precisou e ficou bonito. Agora, um truque muito legal que eu sempre uso, que é ao invés de usar contorno e blush líquido ou cremoso, eu molho o meu produto em pó. E assim eu consigo ter um produto líquido, mas que não fica oleoso. E dura muito. E fica muito mais pigmentado também, muito mais fácil de esfumar. Desse jeito a gente também consegue esfumar super bem. E controlar a intensidade da cor. Nesse dia eu deixei um pouco mais forte para aparecer na câmera, mas no dia a dia, quando eu quero algo mais fraco, mais natural, eu também consigo fazer tranquilamente desse jeito, misturando com a água, e eu sempre, literalmente sempre, uso assim. Eu nunca usei produto de contorno e blush cremoso ou líquido, nunca gastei meu dinheiro com isso, eu sempre usei assim e sempre dá certo. Mas se você quiser experimentar contorno ou blush líquido ou cremoso, é só procurar aqueles que não são tão oleosos e também selar depois. E eu gosto de sempre voltar com o pincel da base ou do corretivo para tirar as divisões, ou se eu tiver pesado a mão sem querer.
Agora, dica pra quem tem um nariz grandinho assim como o meu. Antes eu fazia o contorno no meu nariz todo e eu achava que aparentava ser maior do que já é. E aí eu comecei a fazer da metade pra baixo. E eu achei que assim fica muito melhor. Então o que eu faço? Na pontinha embaixo uma linha reta e 2 linhas na lateral, normal. Só até a metade. E mais uma linhazinha perto da ponta que vocês vão ver mais pra frente. E aí eu volto com o pincel da base pra gente tirar qualquer marcação que tenha ficado. E também aí na metade, onde a gente começa, pra ficar bem esfumadinho. De blush eu uso um rosa e um marrom, porque o rosa é rosa demais e o marrom fica escuro demais pra mim, então eu tenho que misturar. Mas eu faço a mesma coisa de molhar e aplico direto no rosto. E eu gosto de aplicar daquele jeito que é daquela técnica de facelift, digamos assim, que é mais na lateral do rosto e não tanto no centro, tanto que eu deixo um espacinho aí do centro do rosto e aplico mais na lateral. Mais uma dica para quem também tem bigode chinês marcadinho como eu, é legal a gente passar um pouco de iluminador, bem pouco, na área que a gente quer disfarçar, nesse caso bigode chinês. A gente passa um pouquinho de iluminador, espalha, depois vem com um pincel limpo para tirar o excesso e pronto, só aplicar o corretivo por cima ou o pó por cima. Agora pro corretivo também é legal a gente escolher um corretivo mais sequinho, mate. Eu gosto muito desse, só que tem um porém. Se a gente demorar a espalhar, ele mancha, ele seca e fica muito difícil de espalhar, de tirar aquela mancha. Mas eu gosto de aplicar e já espalhar, assim dá super certo. E a gente vai aplicar nos pontos normais de iluminação, aí abaixo do olho, na lateral assim também já dá um efeito lift. Eu adoro. E aí só com o que sobra no pincel eu volto por cima do blush e do contorno pra tirar qualquer marcação do que tenha ficado. E no nariz eu gosto de fazer uma bolinha na ponta e uma pequena linha em cima. E também passo onde eu passei o iluminador pra dar uma disfarçada mais no bigode chinês. E eu gosto também de dar uma destacada no maxilar, então eu passo também um pouco de corretivo, mas não deitadinho daquela forma que normalmente as pessoas passam, eu passo mais um pezinho. Assim eu acho que destaca um pouco mais. E também um pouquinho aqui no canto da boca. Ah, e aqui pode não parecer, mas eu tô com a mão leve, tá? Não tô esfregando de fato, tô com a mão bem leve pra justamente não arrancar o produto de baixo. E essa é a pele ainda sem selar e sinceramente fica muito bonito. E eu acho que a parte do blush e contorno não precisa selar se não quiser. Agora a gente vem com um pincelzinho tirando todo o acúmulo de produto para poder começar a selar. E a gente vai selar aos poucos, a gente não vai direto pro bake, a gente vai pegar um pouco e de fato selar. Depois a gente faz o baking e aplica aquela quantidade a mais de produto. Assim não tem chance de virar uma maçaroca doida, aplicando muita quantidade de produto de uma vez. E assim a gente passa um pouco de produto no rosto todo. Na parte da olheira, eu gosto de olhar pra cima e selar, assim, não marca as minhas linhas e fica muito mais bonito. Eu faço a mesma coisa dos dois lados. Tira todo o acúmulo de produto, olha lá pra cima e aplica um pouquinho de pó. Agora a gente vai vir com a esponjinha e aplicar mais produto, que é um passo super importante pra gente que tem pele oleosa, pra manter esses produtos no lugar. A gente vai pegar o produto, aplicar o excesso, dar umas batidinhas na tampinha pra tirar o excesso do produto e ir aplicando aos poucos, se precisar pega mais e por aí vai. E a gente não vai simplesmente aplicar, a gente vai aplicar pressionando contra a pele até fica tudo bem uniforme. E como eu disse, você vai aplicar a quantidade que você acha que vai estar bom para segurar a sua pele. Aí você tem que conhecer a quantidade que fica bom para sua pele. Como eu já tô acostumada a fazer, eu sei a quantidade que dá certo para mim. Às vezes eu volto, pego mais e vou fazendo a mesma coisa. Pego o produto, bato na tampinha, coloco, aplico, vou dando as batidinhas, pressionando contra a pele. Se precisar, pego mais, faço a mesma coisa até eu ver que tá bom. E é o mesmo processo no rosto todo, principalmente nas áreas que ficam oleosas primeiro. E agora, se você precisar, se você acha que tá precisando, volta com os produtos pra reforçar, né, deixar mais intenso. Se achar que não precisa também, tudo bem. Eu só reapliquei justamente pra aparecer na câmera, mas não precisava pessoalmente.
E é isso, por enquanto. E agora a gente vem com um pincel mais fofinho, limpo ou de pó mesmo, e vai varrendo o excesso de produto de pó que ficou no rosto, com a mão bem leve, tá? Por favor. E a pele depois de selar fica assim. Eu acho que, sinceramente, o pó solto dá uma diferença enorme na maquiagem, deixa muito mais bonito, tá bem sequinha, super mate, do jeito que a gente gosta. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer na minha pele é reforçar minhas pintinhas e sardinhas, principalmente quando eu tô com espinha como eu tô hoje, que disfarça, né? Eu gosto. Outra coisa muito importante que eu fiz foi trocar uma bruma por fixador de maquiagem, porque geralmente a gente usa bruma pra tirar aquele aspecto de pó, só que a nossa pele oleosa já faz isso normalmente. Então por isso eu decidi substituir a bruma pelo fixador e eu tenho gostado muito mais. E esse é o resultado da nossa pele. Eu gosto bastante de preparar minha pele assim, dura bastante, segura bem a minha oleosidade e fica linda. Bom, bestas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e também me seguir nas minhas redes sociais e entrar aqui no canal também pra ver os outros vídeos que eu tô voltando a postar frequentemente aqui. Tô trazendo alguns conteúdos bem legais, cabelo cacheado, cabelo vermelho, maquiagem, tudo isso vai ter aqui, vlog, rotina, então não esquece de se inscrever, tá bom? E é isso, beijo!